entender exatamente se você acredita que existe esse perigo iminente da gente ter um confronto aí de bombas nucleares? Não, de jeito nenhum. Mais ameaça. Não, veja bem, de novo, se o Putin quisesse ter um conflito de armas nucleares, se ele quisesse usar armas nucleares na Ucrânia, pode até vir a ser que ele use, tá? Se a situação se tornar desesperadora, se os ucranianos atacarem a Rússia, se eles se aproximarem de Moscou, se a OTAN se envolver, se os Estados Unidos mandarem tropa, ele pode vir a usar armas nucleares. Mas nesse momento é muito claro que ele não quer usar armas nucleares. Porque um cara que tem um regime autocrático na mão, por que ele precisa avisar as pessoas que as suas forças nucleares estão de prontidão? Ele não avisa, se ele quiser usar, ele vai e usa. Amanhã a gente simplesmente aparece aqui, breaking news, Kiev é bombardeada com bomba atômica, 300 mil pessoas morrem instantaneamente. Seria isso se ele quisesse usar a bomba atômica. Então por que ele avisa? Para melhorar a posição negocial dele, para forçar os ucranianos para baixo em termos de resistência, para forçar a Ucrânia a se render, para forçar a Ucrânia a aceitar as exigências dele. Mas se ele quisesse realmente usar, ele não avisaria. Quanto às usinas, é óbvio que você não imagina que os russos vão entrar nas usinas nucleares para detonar essas usinas nucleares. Primeiro que boa parte dessas usinas, as nuvens de radiação iriam chegar em território russo. E isso colocaria a própria Rússia em perigo. Segundo, os custos disso seriam tenebrosos. Tá? E a Rússia sabe que ela e a Ucrânia têm uma história em comum e que aquilo dali iria destruir completamente a possibilidade de reconciliação futura. Então, não, essa questão de armas nucleares, por enquanto, é o blefe para forçar os ucranianos a desistirem ou para que nas negociações eles exijam menos do que exigiriam. Inclusive, é um ponto importante esse até que você colocou, né? Que poderia até espalhar ali, são realmente vizinhos territoriais, e isso seria um tiro até no próprio pé. Seria. E, inclusive, essa usina que foi aí atacada foi num centro de treinamento, né? Não foi exatamente... Não. Foi ali só, olha, tô aqui, talvez... Apesar que os russos negam, né? Os russos negam isso, a própria... Tem esses dois pontos, né, do viés das narrativas. Os russos negam que eles teriam feito isso e a Ucrânia acusa os russos de terem atacado aí essa parte dessa usina. Mas acho que foi um ponto muito bem colocado. Essa usina fica mais ao leste, tá? Fica mais ao leste da Ucrânia. Isso significa que se essa usina explodisse, a probabilidade da nuvem radioativa chegar na Rússia ia ser gigante. Eles não fariam isso, entendeu? É o típico do tiro idiota no pé. Então não faz sentido. Às vezes as pessoas são movidas por medo. Eu vou te dar um exemplo das pessoas serem movidas por medo, né? Eu conheço muita gente que tem dinheiro e condições, obviamente nem todo mundo tem, infelizmente, mas conheço muita gente que tem dinheiro e condições que diz que não vai visitar Israel porque tem medo da segurança. Poxa, você vive no Brasil, o índice de segurança em Israel é infinitamente melhor que o Brasil. A pessoa fala, mas o atentado terrorista é mais provável ao atravessar a ponte do Morumbi, para o lado de cá da capital de São Paulo, é mais provável ser assaltado e morto no carro lá do que eu sofrer um atentado terrorista em Israel. Nem por isso eu deixo de cruzar a ponte várias vezes. Por que isso? Porque o terrorismo, ele te dá um medo irracional. E é por isso que ele tem tanto efeito. Então, da mesma maneira, a questão nuclear, ela dá um medo irracional nas pessoas por conta do que aconteceu no Japão, por conta dos vários filmes que a gente viu depois, por conta do potencial efetivamente destrutivo, por conta dos alarmes, né, cientificamente corretos que os cientistas dão para a gente sobre as consequências de uma guerra nuclear. E está tudo bem ter esse medo da destruição nuclear, mas ele não pode nublar as decisões objetivas. E objetivamente o fato é que é altamente improvável, não é impossível, mas é absurdamente improvável que os russos quisessem detonar uma guerra nuclear. Do contrário, eles já teriam disparado uma bomba atômica em Kiev e resolvido essa guerra em meia hora. Então, não é assim. Emanuel, pegando agora em relação às sanções, né? Acho que você tocou num ponto muito importante, até você estava falando da questão da destruição da parte econômica interna da Rússia. A gente até trouxe a notícia agora mais cedo que muitos russos já estariam estocando alguns alimentos dentro de casa, com aquela preocupação exatamente da inflação desse ponto e também em relação à própria desvalorização do rublo. Muita gente sacou o seu dinheiro que estava no banco. Existe, sim, uma tensão muito grande
para a própria Rússia, né, do que vai ser, porque ninguém sabe quanto tempo isso realmente vai, né, vai permanecer aí. A gente trouxe também uma informação mais cedo, até que depois daquela informação que a Mastercard e a Visa teriam suspendido a operação aí das bandeiras dos cartões lá na Rússia, a Rússia já estaria conversando, parece que com a própria China. Vou até pegar aqui exatamente a informação para a gente trazer de forma correta aqui para todo mundo, que depois da Visa e da Mastercard terem suspendido essas operações, as empresas emitiram declarações dizendo que vão realmente encerrar as transações na Rússia nos próximos dias, mas os bancos russos, eles podem recorrer a um sistema chinês desde que as suas operadoras de cartões ali cancelem as operações no país. Eu queria trazer um pouco, né, para essa questão que é o próprio sistema de cartões UnionPay, que está acoplado à rede russa, um sistema de pagamento chinês. Até que ponto realmente essas sanções são realmente prejudiciais para a própria Rússia, ou a Rússia, por ter essa aproximação com a China, de repente ela teria essa possibilidade de substituir aí e não quebrar, vamos dizer assim, internamente, se ela conseguir substituir até o SWIFT por um outro sistema alternativo da China? Paula, veja bem, né? É engraçado quando você coloca essa situação das empresas saindo da Rússia. Isso, obviamente, pode ser preenchido por outras empresas, podem ser preenchidos por empresas russas, pode ser preenchido por empresas da China, pode ser preenchidos por empresas de países da região que não estão envolvidos no conflito. Então, rigorosamente, existem alternativas. O que é um pouco complicado é que, muitas vezes, no afã de se punir o governo russo, a punição ela vai acabar recaindo sobre a população russa, que se percebe claramente pelas manifestações em geral, que boa parte delas, então a maior parte delas, isso a gente não vai conseguir medir, é impossível essa medição, então seria puro palpite, mas uma parte considerável da população russa, ela não é a favor dessa guerra. Uma parte considerável da população russa que é uma integração natural com o resto do Ocidente. Porque seria muito mais natural você ter, ao longo do tempo, a Rússia se unir ao Ocidente, a Rússia assumir uma tradição ocidental, porque a Rússia tem traços de cultura ocidental sim, do que você imaginar que o destino da Rússia está com o Oriente. Na verdade, o destino da Rússia é basicamente com o Ocidente. Então é preciso também tomar muito cuidado para não alienar a Rússia de tal maneira que você vai realmente transformar a Rússia no inimigo por mais um século. Tá? Então, assim, é um pouco preocupante isso. Mas em relação ao sistema, sim, é possível que bancos chineses venham e substituam o sistema do Mastercard e Credit Card. É possível que esses cartões sejam assumidos. Então, o Mastercard, Credit Card, American Express, todas essas empresas são bandeiras de cartões, elas podem ser substituídas, sim, por empresas chinesas. Claro, em alguns casos pode ser necessário emitir novos cartões. Em outros, pode ser que os próprios números sejam mantidos. E aí, por exemplo, a operadora X assume a Mastercard na Rússia, continua a operação com os mesmos números. A empresa B opera a Visa, mantém os mesmos números. Isso é uma questão de solução tecnológica. Eu não vejo maiores dificuldades aí, maiores problemas aí. Resta saber se a China vai consentir com isso. Provavelmente a China vai deixar isso no âmbito das suas empresas privadas resolverem a questão, porque a China não interessa a aniquilação econômica da Rússia. Você acredita que... Como que você está vendo, na verdade, a atuação da China? Você acha que houve uma mudança aí de estratégia ao longo desses últimos dias? Porque parece que no começo ela estava, veio até, né, a gente estava até falando aqui, eu e o Rafa agora um pouco mais cedo, coincidentemente passaram lá os 9 aviões caças em cima de Taiwan ali, bem no dia exatamente que a Rússia resolveu entrar no território ucraniano. Aí ela veio realmente ali trazendo um tom de uma, vamos dizer assim, uma proximidade um pouco maior até com a Rússia. Só que depois também ela veio tentando apaziguar a situação, pedindo até para a própria Rússia esperar o fim dos jogos. Deixa eu até arrumar minha postura aqui, que eu estava até debruçada aqui. Eu estava olhando o chat aqui, enquanto você estava me perguntando, estava olhando aqui, o pessoal estava questionando aqui. Então, como que você vê agora o posicionamento da China em relação a esse confronto? Você acha que houve uma tirada do pé ali um pouco, de repente, do acelerador? Eu acho que a gente tem que lembrar que os chineses, eles pensam de uma forma muito mais paciente que a nossa. A gente é naturalmente mais ansioso, tá? E eu acho que provavelmente a China não mudou a estratégia é uma só que a gente vendo cada movimento parece que é uma estratégia inteira, e não é. Às vezes elas têm uma estratégia em vários pedaços, em várias fases, em divisões. Então qual o grande questionamento que a gente vê aí? A China, evidentemente, quando ela sobrevoou Taiwan, ela queria testar as águas, ela queria ver qual seria a reação do mundo. E hoje a China ela aguarda para ver o quanto o Ocidente tem disposição a prejudicar suas próprias economias para punir a Rússia pelo que fez na Ucrânia. Por quê?
Por mais que a China hoje seja a segunda maior economia do mundo em dólares e a maior economia do mundo em PPP, para quem não sabe PPP é Power Purchase Parity, né? Paridade do poder de compra. Isso significa o seguinte: quanto os chineses com o dinheiro deles conseguem comprar, comparado com quanto os americanos conseguem comprar com o dinheiro deles, comparado com quanto nós brasileiros conseguimos comprar com o nosso dinheiro. Em dólares PPP, que chama assim, o Brasil é muito mais rico do que o Brasil é em dólares nominais. Porque com o real, a galera gosta de dizer, né, o real é desvalorizado, não vale nada, vale alguma coisa ainda, tá, pessoal? Por favor. Então, o que nós conseguimos comprar com o real aparenta muito mais do que nós compraríamos se a gente estivesse fazendo efetividade de taxa de câmbio, tá? Então, em dólar PPP, a China já é a maior economia do mundo. Ponto final. Então, a China está verificando só, embora ela seja uma economia do mundo, ela depende muito do Ocidente. Por quê? Porque o grande superávit comercial da China é com os Estados Unidos e com a União Europeia. E a China extrai grande parte das suas commodities aqui da América Latina, principalmente do Brasil. Então, a China está verificando quantas economias ocidentais vão aguentar sofrerem elas mesmas com as sanções sobre a Rússia, para punir a Rússia, para ela verificar o que ela faz em Taiwan. Porque se ela verificar que as economias ocidentais aguentam pouco, vão resistir pouco, os líderes ocidentais não vão impor sacrifícios muito grandes às suas populações, ela vai e invade Taiwan. Se ela verificar que os líderes ocidentais imporiam imensos sacrifícios à sua população para a defesa de um princípio, aí ela não invade Taiwan com medo de sofrer as mesmas sanções. Porque se a China sofre essas sanções, para o crescimento econômico dela. E para um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, desacelerar o crescimento econômico é uma tragédia, porque vai gerar imensa insatisfação.